E deu hiper certo. Olha que lindo o apartamento, né? E aqui foi assim, você indicou, né, pra mim esse, porque eu tava em dúvida, né, desse e mais um outro, acho que era da Barra Funda, né? E aí, todas as necessidades que eu passei pro Bruno, de questão da escola das crianças, do trabalho, né? Aí ele falou, não, ó, esse aqui vai ser ideal pra você. E realmente, se eu pegasse o que eu queria, talvez não estaria tão satisfeita, porque aqui pra mim atende tudo que eu preciso. Na época, só para você entender, esse foi acho que um dos primeiros apartamentos da construtora que eu trabalhava com 31 metros. Então uma quebra de paradigma, mas não por uma arquiteta, né? A arquiteta entende muito. Mas mesmo assim eu fiquei um pouco insegura. Você ficou insegura, né? Porque com 3 crianças, saindo de uma casa de 220 metros quadrados para um apartamento de 31, olha a diferença. Eu fiquei com medo, assim, não é medo, mas insegura de talvez não caber tudo, ou de ficar muito ruim, e não, assim, fazendo planejado, você vê o que eu falei, né, coube até a lava-louças, coube a lave-seca, coube forno, micro-ondas, air fryer, e o que eu ganhei com o projeto, assim, de ter planejado as coisas da casa, também foi tempo de qualidade. Porque lembra que a gente conversou do tempo de qualidade, questão de mobilidade, de trânsito, mas assim, você ter uma lava-louça, por exemplo, ajuda muito na rotina, ainda mais com criança. Uma lave-seca, só de eu não ter que estender roupa, nossa, facilitou muito, sabe? Então, air fryer, né? Que tudo bem que air fryer na outra casa eu já tinha. Mas também facilita. Então, esses eletros que foram colocados, tudo ajudou muito, assim. Eu posso dizer que por dia, eu ganhei com tudo, por dia eu ganhei umas 4 horas a mais. De 24 horas eu ganhei 4, né? Então, 20%. Quando a gente pensa tempo, vale mais que dinheiro, né? Porque tempo é vida. E vida, tem muita pessoa que se mata a vida inteira trabalhando, se sacrifica, passa horas e mais horas dentro de um transporte público, preso no trânsito, e muitas das vezes não vê os filhos crescendo. O que estava acontecendo comigo. A gente gastava muito trânsito, muito tempo limpando casa, limpando quintal, fazendo manutenção da casa, e tudo isso vai dinheiro. Então, às vezes, queria fazer uma viagem em família, não dava, porque tinha que consertar tal coisa da casa, tinha que pintar a casa toda. Então, isso pra mim, assim, eu ganhei tempo, né? Tempo de vida com as crianças. E eu falo, assim, foi uma decisão, principalmente para mulheres, assim, eu vou falar do meu público, né? Mulheres que são mães solteiras, que muitas vezes tem que fazer tudo pelo filho, tem que correr, tem que, né, fazer. Muitas vezes não é preguiça ou falta de vontade, porque não dá, porque muitas vezes ela tá morando longe. E às vezes você pensa, mas eu tô morando com a minha mãe, ela me ajuda. Mas aí você tem tantas outras coisas que ocupam o seu dia, que talvez você otimizar tudo isso, né, é um compilado de coisas. Então, otimizou o mercado que é perto, a estação de trem que é perto, tem um parque que é do lado, tem a questão que diminuiu a metragem, então diminuiu as tarefas para fazer, né, tudo ficou mais prático para limpar, para cuidar. Aí, além disso, pensar nesses móveis que automatiza não só a lava-louça, mas o robô aspirador também que tem para limpar aqui. Então, tudo isso, ó, pra você ver, uma mãe que cuida praticamente sozinha, né? O pai delas é presente, mas ele vê nos dias dele só. Mas você vê, eu consigo ficar com as minhas 3 filhas, uma de 9 anos, uma de 8, ou seja, crianças ainda, e você vê que a casa não tá bagunçada, não tá suja, não tá... coisas que eu não conseguia fazer antes, entendeu? Sim, então, você ganha tempo com o teu filho, você ganha tempo pra você. Onde que uma mãe com um filho de 8 anos tá com a unha feita? Não tá. Não tá, mas foi uma coisa boa que eu ganhei. Eu consegui cuidar de mim, né? Igual eu falei, tem academia aqui na frente. Então eu consigo cuidar de mim e consigo cuidar das minhas filhas. Pra mim, isso assim, não tem preço que... Bom, muito bom, muito, muito bom. Vamos dar uma salva de palmas para essa mulher, porque é uma guerreira, é uma batalhadora, ela venceu e tem conseguido conquistar hoje um apartamento desse lindo, né? Valorizou bastante, acredito eu, né? Aqui valorizou bastante, tem um projeto aqui, né, de revitalização dessa área, e só o fato de você estar na frente do parque, hoje em dia São Paulo, pelo menos o que eu noto assim, é que São Paulo tem cada vez menos áreas de lazer, né? E quando tem é muito caro, que é shopping, então você gasta muito com lazer em São Paulo, diferente de uma cidade do interior, por exemplo, né?
Então, áreas próximas de áreas gratuitas, por exemplo, o parque aqui, que você consegue fazer uma caminhada, que tem o verde, valoriza demais, né? Assim como lugares próximos de metrô, também trem, metrô, qualquer tipo de mobilidade, naturalmente valoriza mais. Eu vou dar um exemplo, essa casa de Barueri, que eu tenho lá, ela não valorizou quase nada nesses últimos 2 anos, né? Que vai fazer 3 que eu comprei aqui, né? Em março faz 3 anos que eu comprei aqui. Então, se for considerar, tipo, aqui valorizou 30 e poucos % em 3 anos. Essa casa que eu tenho valorizou 5%, que na verdade foi menos que a inflação. Porque apesar de ser uma casa grande e tal, é longe de tudo. Então, você ter um imóvel numa região bem localizada faz total diferença, assim. Tanto que essa casa de Barueri eu tô vendendo para tentar comprar algo que também tenha uma boa localização. E a Rô, ela me indicou 5 pessoas. E tem uma frase que ela comentou comigo, que... E eu não indico porque... Por causa do Bruno, eu indico porque é uma coisa que eu gosto, tá? Então eu não vou... amigos, né? Eu indico que eu acredito, né? Primeiro que ela comprou 2 imóveis, tinha o pastor Moisés, que comprou em Cajamar, teve uma outra cliente também... A Carla, ela comprou no Maria Trindade. No Maria Trindade, que ficava lá na divisa de Cajamar. E assim, a parte mais impressionante de tudo isso é aquilo, assim... Tem pessoas que muitas vezes não acreditam que é possível você comprar um imóvel com uma entrada a partir de 0, e isso hoje tem muitas construtoras que possibilitam comprar um apartamento até sem dar entrada. Minha amiga comprou sem entrada, acho que ela deu R$500, foi na caixa. É simbólico muitas das vezes. Sim. E muitas das vezes toda a parte de você usando a estratégia certa, o método certo, muitas das vezes você consegue pagar cerca de 30%, 40% abaixo do valor de uma prestação comum. Sim. Por muitas das vezes ter a consultoria certa, ter a pessoa certa. Aqui, só para você ter uma ideia. Eu não fiz o meu financiamento em 30 anos, tá? Eu fiz em 15 anos. E quanto menor o tempo de financiamento, maior o valor da parcela, você sabe, né? Então, eu fiz aqui em 15 anos e a minha parcela aqui tá em 2.000. Aqui, se eu fosse alugar sem nada, só com piso, sem nada, o pessoal tá alugando por 2.200, 2.300. É maior do que o valor da parcela em 15 anos. Se fosse em 30, minha parcela ia estar em 1.400. Ou menos. Ou menos. Então, assim, em 15 anos, se eu quisesse assim, não, vou deixar só alugado, em 15 anos já é maior do que o valor que eu pago na parcela. E se for bem planejadinho, assim, do jeito que tá aqui, com móveis, com toda a decoração, do jeito que está aqui. Eu tenho um amigo meu que alugou o dele semana passada, que talvez, se você quiser depois um dia voltar, mas eu acho que tá alugado. Mas se você quiser um dia voltar, eu posso falar com ele, um dia você pode ver o dele, ele também fez toda a decoração, tudo. Ele tá alugando o apartamento dele completamente decorado por 4.000. Caramba. Imagina, se ele paga uma parcela de 1.500, um investimento. Ou se ele deixasse, por exemplo, fizesse lá o financiamento em 10 anos, mesmo assim ele estaria lucrando, né? Com certeza. Então, compensa mais. Mesmo que você for morar, hoje eu não consigo, se eu sair daqui desse apartamento, eu não consigo um aluguel no valor da minha parcela. Na região, não consigo. Eu vou gastar mais se eu quiser morar, e se for do jeito que tá o meu, eu vou gastar muito mais. Com certeza. Então não compensa realmente. Olha, deixa eu te falar, eu faço tanta coisa automatizada, eu viciei tanto nesse negócio de querer tempo de qualidade, que eu tenho umas coisas que eu faço programado. Então, por exemplo, esse café aqui, é que eu não coloquei, eu devia ter colocado a hora que você chegou. Ai, que legal. Mas essa cafeteira aqui, você programa, por exemplo, assim, eu quero café às 7 horas da manhã. Aí você deixa o pó de café e água. Quando dá 7 horas da manhã, você tá acordando com seus filhos, o café tá feito. Gente, que incrível! A máquina, eu tenho uma panela elétrica de feijão, que é a mesma coisa. Eu ponho o feijão de manhã, quando eu chego 7 horas da noite, o feijão tá feito. Porque ele vai fazer, no 6 da tarde, ele começa a cozinhar. Caramba, que incrível! Gente, é vida. Você fazer tudo programadinho, assim, e automatizar tudo da sua casa. Nossa, até a fechadura elétrica ali, que é com o digital, só de eu não andar com chave, não sair perdendo chave com as crianças... facilitou muito, assim. Então, eu tô meio que... como que eu posso dizer? Programando a minha vida pra tudo eu ganhar tempo. Eu me acostumei agora. Tempo de qualidade. Só quero tempo de qualidade. Isso. E eu quero que você dê um recado final pra pessoa, às vezes, que tá do outro lado, que não acredita ainda que é possível conquistar a casa própria. Às vezes a pessoa tá num momento de desafio na vida dela, que você coloque... que você fale algo dentro do teu coração
E é o recado final aí para audiência em relação à conquista do imóvel. Tá bom. Bom, o recado que eu quero dar é assim, o meu primeiro imóvel que eu comprei, eu tinha 21 anos de idade, né? Hoje eu tô com 35. E eu venho de uma família que não tinha condições, né? A minha mãe é uma mulher viúva que criou 2 filhos sozinha e ela não tinha condições de me dar um imóvel e eu tinha muito medo, né, de ficar no aluguel, assim como a minha mãe ficou muitos anos no aluguel. Então eu decidi comprar o primeiro imóvel muito jovem, sem dinheiro. Eu estava 3 meses na minha empresa, estava no período de experiência, né? Como era concurso, então eu não precisei esperar passar a experiência. Mas eu tive medo, né? Eu acredito que muita gente tenha medo de ter o primeiro imóvel e tal. Mas eu posso dizer que foi um divisor de águas para mim, porque hoje, 14 anos depois, a maior parte da estabilidade que eu consegui em todos esses anos foi por conta dessa decisão que eu tomei com medo mesmo. Então eu fui com medo mesmo, porque assim, eu não tinha nada para perder, né? Se, por exemplo, não desse certo, tudo bem, já tinha tanta coisa que já tinha dado errado na minha vida, né? Desde criança, tanta coisa que ia dar errado. Então, assim, eu não tinha o medo de... Assim, eu tinha o medo, né, de dar esse passo e não conseguir manter, mas a minha decisão foi essa, foi pensar, mas eu já perdi tanto na minha vida, sabe? E se der certo? Né? A gente fica pensando, mas vai dar errado, mas e se der certo? É verdade. Né? E pra mim deu. E esse outro imóvel aqui que eu comprei, esse segundo, foi no momento também que eu tava me separando do pai das minhas filhas. E eu sabia que eu ia ter que, a partir daquele momento, cuidar das 3 crianças sozinhas, que eu ia ter mais trabalho, mais responsabilidade, uma boa parte das contas fica pra mãe, não tem jeito. E eu também tive medo de novo, apesar de eu já ter tido um apartamento, eu tive medo também, né? Quem é mãe, quem tá aí sabe disso, que a gente pensa nos filhos, que agora a gente não pensa só na gente, né? Se a gente fala, se der errado, é eles que vão sofrer. Mas hoje de saber, assim, que elas estão num lugar legal, que eu tô conseguindo fazer as coisas, que tudo deu certo, elas, sabe, mostram com orgulho aqui. E tá passando esse ensinamento para minhas filhas, sabe, de mesmo você sendo uma mulher, que você consegue, que você pode ter os seus sonhos, os seus objetivos, assim, para mim Não, o primeiro passo foi um divisor de águas, mas esse segundo passo foi realmente para falar assim, não, a gente consegue recomeçar, sabe? Para mim foi isso, assim, um recomeço. E, mais uma vez, eu não me arrependo. Foi uma segunda decisão que eu tomei e tomaria de novo. E, se Deus quiser, eu vou investir nessa área. Para mim... Então, às vezes, eu já comprei 9 imóveis. Acho que todo mundo que, quando chega no momento de assinar o financiamento, o que eu tô fazendo na minha vida? E, assim, contribuindo, tem uma frase que me move hoje, que, às vezes, a caverna que você tem medo de entrar é onde que encontra o maior presente que pode transformar a tua história. Então, às vezes, não existe transformação sem coração acelerado. Não existe transformação sem coração acelerado. Acho que tudo que vai te tirar de um patamar para ir para outro vai trazer medo, insegurança. E tudo dá trabalho, né? Na minha opinião, você tem que escolher qual é o trabalho que você quer ter. Porque pagar aluguel dá trabalho. Com certeza. Ter sua casa dá trabalho, mas qual trabalho você quer, né? Você emagrecer dá trabalho. Você ser obeso dá trabalho. Qual trabalho você quer? É isso mesmo. Você tem que escolher qual vai ser a guerra que você vai lutar, né? Então, se é melhor pra você... A frase que você falou, que eu falei lá da minha tia, foi porque eu tenho uma tia minha, eu tava contando pro Bruno quando você chegou aqui, né? Eu tava assim, a gente conversando antes de começar o vídeo, que eu tenho uma tia minha que ela tá mais de 25 anos casada e ela tinha construído na casa do sogro e precisou mudar por conta de questões familiares e tal, né? Depois de 25 anos morando, vai precisar sair da casa, né? E eu sempre incentivei toda a minha família a comprar um imóvel, né? E ela chegou a ver uma casa que seria o sonho, né? Que ela gostaria daquela casa, porque os filhos já estão grandes e tudo mais. E ela, com uma conversa em família, falou pra mim assim, eu vi essa casa, mas não deu pra comprar, porque é muito acima do meu orçamento, né? Muito alto o valor dessa casa, né? E eu falando pra ela, não, tia, compra imóvel. Ela falou, aí quando ela me falou onde era a casa, o preço da casa... Aí eu falei, realmente, essa tá muito acima do seu orçamento, mas sabe o que você tem que pensar? Faz o que dá. Depois você faz o seu sonho, né?
Então, por exemplo, eu penso em um dia ter um outro imóvel, né? Ter mais um apartamento. Mas hoje eu posso fazer isso? Não, eu não posso. Mas eu vou deixar de comprar um só porque eu quero dois, né? Ou igual ela, vai deixar de comprar um imóvel de um valor que ela não pode pagar, se ela pode pegar um que ela pode pagar e aí se esforçar para quitar e aí com esse dinheiro ela comprar um segundo. E aí ela disse para mim, esses dias eu fiquei sabendo por acaso que ela comprou o imóvel dela no valor que ela podia, nas condições que ela podia. Não é ainda o sonho dela, né? O sonho que ela tem final na relação de imóvel, mas ela comprou. E aí eu falei, nossa, parabéns, né? E ela foi e falou isso, falou assim, que eu fiquei com isso na minha cabeça, né? Do que você me falou, que primeiro a gente faz o que dá, né? Dá o passo como dá, e no próximo passo a gente faz o que é o sonho, né? E aí ela falou que o objetivo dela agora é esse, é pegar esse imóvel, quitar, e depois que ela quitar, vender e comprar o que ela realmente deseja. Infelizmente não fez isso antes, ela poderia ter feito isso muito antes, mas melhor fazer agora, né? Do que nunca fazer, né? Ficar no aluguel por medo de, não é o sonho que eu quero, então não vou comprar. Com certeza. Bom, gente, aqui embaixo vai ter um link. Eu vou reforçar novamente, a gente está estruturando um método onde você vai poder conquistar sua casa própria em até 90 dias e ele vai estar sendo 100% online e a gente vai colocar aqui o link na descrição para poder estar te explicando passo a passo para você estar podendo conquistar a tua casa própria. Assim como a Roberta, ou até mesmo várias outras pessoas que deram passo através do transbordo dela, que ela também já indicou muita gente, a gente segue um método estruturado para você poder pagar menos, para você poder conquistar a melhor oportunidade possível. E hoje, nesse episódio, que é o episódio beta, a gente já está aproveitando para fazer a gente teria 2 episódios que seria o Diário da Conquista, que a gente bateu bastante papo, já tá aqui dentro desse compilado, e junto o tour. Muito obrigado mesmo, Roberto. Deus abençoe grandemente tua vida. Obrigada pela visita. Vamos tomar um café? Vamos tomar um café. Gente, até mais. Tchau, tchau.